Então vou orar então. Boa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade da gente estar reunido. Obrigado, Senhor, pelos seus cuidados, pelos livramentos, por não desistir de nós. Muito obrigado pelo seu imenso amor, que foi capaz de entregar o seu Filho por nós. Quero dizer, Pai, que o nosso motivo de estarmos aqui reunidos, Senhor, é o Senhor. O nosso objetivo, o nosso foco é o Senhor. Queremos Te conhecer cada vez mais, estar cada vez mais próximo de Ti, Pai. Pois quanto mais próximo de Ti nós estamos, Senhor, mais nos descobrimos como fomos feitos para ser, Pai. Então, por favor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua presença entre nós, nos dá entendimento da Tua palavra, pois esse é o nosso objetivo aqui, Senhor, o nosso foco, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Hebreus capítulo 3. O foco dessa palavra é mostrar o como Jesus é maior que Moisés. Moisés, sabemos que era um homem muito importante para os hebreus na época, e é como se ele fosse o maior. Possivelmente considerado até maior que Abraão, se fosse comparar. Eu acho difícil isso, porque Abraão era o pai e o principal. Mas em muitas ocasiões, Moisés era mais citado, Moisés era mais respeitado, até mesmo por causa da lei que eles seguiam. Imagina, uma nação, uma das características de uma nação ser nação é ter lei. Toda nação tem que ter uma lei, tem que ter uma regra de conduta. Então ele estabeleceu, por meio dele, Deus estabeleceu toda a lei, regra e conduta. E também ele era como se fosse a ponte entre Deus e os hebreus. Símbolo disso foi aquela ocasião lá no Monte Sinai, em que o povo temeu a Deus quando Deus quis se mostrar ao povo. O povo disse para Moisés: fala você a Deus e depois fala para nós. Sabe? Fala você a Deus, depois fala para nós. Ele se tornou uma ponte entre Deus e os hebreus. Aqui o autor da carta aos hebreus vai vir mostrando como Jesus é maior. Se Moisés era a ponte entre Deus e os hebreus, Jesus agora é a ponte entre Deus e a humanidade. Ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que fazia a oferta perante Deus em favor do povo. O povo não podia chegar a Deus para fazer a oferta lá dentro do Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Era a parte mais íntima do tabernáculo, onde só o sumo sacerdote entrava. E agora o que é o Santo dos Santos para a gente? É o céu. Aquele Santo dos Santos do tabernáculo simbolizava o céu. Era como se fosse o símbolo do céu, de onde Deus habita, onde está a presença de Deus. Agora para a gente é o céu. É como se aquelas coisas antigas falassem das coisas futuras, ou das coisas espirituais. Fosse uma sombra, um desenho, um exemplo de como é o mundo espiritual. E quem foi o primeiro a entrar no céu? O primeiro a ressuscitar? Jesus. Depois que ele ressuscitou, até mortos foram ressuscitados com ele. A gente leu. Ele levou outros que estavam aprisionados na morte com ele para o céu. E hoje em dia o caminho está aberto para a gente. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou. Significa o véu do santuário se rasgar. Vou deixar de falar. O véu do santuário fala daquele véu que separava o Santíssimo do Santo. Tinha um lugar, o santo, onde os levitas entravam, algumas pessoas podiam entrar. Agora aí separava um véu grosso, que separava o Santo dos Santos do povo. Aí esse véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. Se foi rasgado de cima a baixo, foi o ser humano que rasgou ou foi Deus? O próprio Deus rasgou o acesso para que a gente possa entrar no céu, para que a gente possa se chegar a ele. A própria Bíblia, se a gente procurar depois, jogar no Google, a gente vai encontrar o versículo que fala: com ousadia entremos no Santo dos Santos. Com ousadia. Quando fala de ousadia, fala de fé. Fala de fé. Quando a gente dobra os joelhos para orar e fala: Senhor, hoje eu quero te ouvir. Hoje eu quero chegar na sua presença. Hoje eu quero entrar ao Santo dos Santos. Com fé. É com fé que a gente ora, hoje em dia, para chegar à presença de Deus. Eu comentei no vídeo passado que antigamente os judeus não chamavam Deus de Pai. Não tinha essa intimidade. Hoje em dia a gente tem essa intimidade. Eles falavam Deus de quê? Deus de Abraão,
Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus e tal, né? Então vamos começar a leitura. Hebreus 3. Hebreus 3. Está escrito assim. Mais alguém vai acompanhar? Está procurando, Júlio? Hebreus capítulo 3, bota NVI. N. Isso. Vou começar aqui. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Quando ele fala portanto, ele quer dizer o quê? Em decorrência do que a gente falou, vamos continuar. Lembra que o texto anteriormente vinha falando sobre ser maior que os anjos. Né? Jesus feito maior que os anjos. A gente leu capítulo 1, capítulo 2. Então fala, portanto, ou seja, por isso, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixem os olhos em Jesus. Os olhos não, os pensamentos. Dá no mesmo, né? Pensamentos, olhos, tá? Pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Esse de quem a gente falou que é maior que os anjos, de quem a gente vai falar agora que também é maior que Moisés, fixem os pensamentos nele. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Quem constituiu ele? Quem colocou ele na posição que ele está? Deus. Ele foi fiel àquele, a Deus. Aquele que o constituiu, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Imagina falar isso para um hebreu na época. Era um escândalo falar isso para um hebreu na época. Sabia, Graziela? Tipo, do nada, eles não conheciam bem Jesus. Jesus. As palavras de Jesus ainda eram novas. Bota aqui Hebreus. Imagino que Hebreus foi escrito de 50 a 100 anos depois de Jesus vir. Então era novidade. Pra gente, a gente está 2000 anos. Pra gente já não é mais novidade. Poucas pessoas não ouviram falar de Jesus. Né? Então, era novidade. Então ele veio falando isso. Ele foi falando que Jesus foi considerado digno de maior glória do que a de Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Ou seja, está dizendo que Jesus foi quem fez Moisés. Por exemplo, como está escrito assim, da mesma forma como o construtor da casa tem maior honra do que a própria casa. O cara fez um carro, o carro é bonitão e tal, mas quem tem mais respeito? O carro quem fez? Quem fez, porque ele tem um domínio daquilo ali. Se ele puder, ele pode fazer mais. Então é a mesma coisa de falar que Deus foi quem fez Moisés. Hoje em dia a gente sabe que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Sabemos que quando Deus fez o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E já entendemos que Jesus estava no momento. Mas até então, eles não sabiam. Para eles era novidade. Para quem estava ouvindo essas palavras aqui, era necessário que o Espírito Santo entrasse no coração para crer. Porque, como eu disse, era novidade. Até então, Moisés para ele era o maioral para eles. Moisés para eles era grande. E muito grande. Quem viesse falar que era maior que Moisés, era um terror, era doideira. Moisés, Elias, para eles, é como se fosse uma blasfêmia. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. Se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Viu? Primeiro falou sobre o construtor tem maior honra do que a própria casa, quando estava falando de Jesus e Moisés. Agora vem falando que essa casa somos nós. Primeiro falou que a casa, comparou a casa com Moisés. Agora deixou bem claro que essa casa somos nós. Porque quem olha de fora assim pensa que quando a Bíblia fala de casa, está falando de casa física. Mas não é de uma casa física. Está falando de casas de nós. Sabemos que somos a habitação.
Quem não está com Deus, sabemos que é habitação de demônios. Porque a gente, por meio das nossas autorizações, dos nossos pecados e tudo mais, a gente acaba se tornando, abrindo portas. Então, nosso corpo é como se fosse um receptáculo. Hoje em dia os filmes usam isso assim, a gente pensa que é caô, é de forma vulgar, filme de terror e tudo mais. Mas é uma realidade. Nosso corpo é como se fosse um receptáculo. Um receptáculo é como se fosse um lugar para botar algo, ou para algo morar dentro. Ou é o Espírito Santo, ou no mundo, demônios. Jesus falou que quando ele vem, tá, ele limpa a casa, tá, mas se deixar o inimigo vir, ele vem com mais 7. Sempre comparando o ser humano como casa. Templo, né? Templo, casa, habitação, jardim. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Olha o que é interessante. O autor de Hebreus está confrontando o povo hebreu. Assim como eu, dizendo isso aqui, eu estou confrontando vocês. Confrontando vocês. Hoje, se ouvirem a voz, se está ouvindo a palavra de Deus, é como se estivesse ouvindo a voz de Deus. Hoje, se ouvir a palavra de Deus, não endureça o coração. Como é que está isso aqui? Ó? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo na provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Ele está falando para os hebreus assim, ó, só, o antepassado de vocês não ouviram, foram rebeldes, ficaram 40 anos peregrinando no deserto, e ainda assim, todos aqueles que Deus falou que ia morrer, morreu. Que não ia ver a terra prometida, não viu. Por causa do pecado, não quiseram ouvir a voz. Aqui o autor hebreu está falando para eles, não seja igual ao pai de vocês, não. E de não levar fé nas palavras. E ele continua dizendo, por isso fiquei, continua a palavra de Deus, como Deus falando para o povo ainda, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Jamais entrarão no meu descanso. Se referindo àqueles que eram maiores de 20 anos, né, bem? Na época. Dos que tinham saído do Egito. O que é o Egito, Graziele, hoje em dia? Já ouviu falar, né? Não lembra? O que é o Egito, Gabriela, hoje em dia? Bebi. Desculpa, prefere beber. Lembra, Max, o que é o Egito hoje em dia? Comparado ao Egito da época e se trazer para os nossos dias atuais? Escravidão, né? Exatamente, escravidão. Mais o quê? Exemplo, escravo do pecado. Escravidão. Escravo. Muito bom, exatamente. Quando a gente está no mundo escravo do pecado, ouviu, Graziele? Quando a gente está no mundo escravo do pecado, se compara ao povo no Egito. Às vezes até tem o que comer, mas é escravo. Às vezes até tem algum conforto, mas é escravo. Às vezes até tem alguma regalia ou alguma autoridade, mas é escravo. E não tem Deus. E não tem Deus. Tem pessoas aí que é rica. Tem pessoas que têm tudo de bom e do melhor, que às vezes inveja até cristão. Até cristão fica invejado às vezes, né? Porque ele tem ou não tem, mas ele está no Egito. Tu quer voltar para o Egito? Quando a gente olha e fala assim, o ímpio tem muita coisa, a gente não tem, a gente fala assim, pô, ele tem ou não tem. É como se a gente falasse assim, pô, queria voltar para o Egito. E às vezes a gente fala assim, como é que pode o povo lá falar que quer voltar para o Egito? Às vezes a gente fala. Não é parecido? Não é Obrigado. É parecido. Então, Graziele, aqui, ó. Eles murmuraram quando eles foram tirados do Egito. E Deus se irou. Deus se irou de tal forma que disse, jamais entrarão no meu descanso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se os hebreus, que era povo de Deus, o queridinho de Deus, a descendência de Abraão, que receberam uma promessa,
Se a esse povo Deus disse para eles que jamais entrarão no meu descanso, imagina nós, ímpio, ingrato, boca suja, mal comportado, ficar fazendo um pouco caso. Né, Gabriela? Né, meu bem? Imagina nós ficar fazendo pouco caso. Cara, eu falei com isso com a minha irmã. Que, tipo assim, Deus. Tipo assim, a pessoa pensa que. Por exemplo, a pessoa pensa que Deus é. Aqui trata a gente como coitadinha. Por exemplo, Deus vai me entender, sabe? Eu tô tudo errado. Mas pegar assim na Bíblia, mesmo aqueles caras que eram muito fiel a Deus, se cometesse um erro aqui, Deus severamente. Davi, homem segundo o coração de Deus, a espada não se apartou da família dele. Depois que ele morreu, um filho violentou a irmã, o outro filho matou o outro, a descendência dele foi uma desgraça. Dividiu o reino todo. Salomão, ele, por mais que ele tenha sido um rei que ajudou a nação a crescer, ao mesmo tempo, ele causou a divisão do reino, porque assim que ele morreu, o povo foi pedir para aliviar os impostos, o filho de Salomão não quis aliviar os impostos, disse que ia piorar. Ele falou isso aí também. Disse que ia piorar, né? Aí o povo se revoltou e dividiu a nação. Salomão ficou só com duas tribos e as outras 10 foi para outro reino. Foi para um outro rei que brotou ali do próprio povo. Ou seja, foi uma divisão. Porque cometeu um erro. Cometeu um erro. Entendeu? Então, né, Max? Se Davi, que era segundo o coração, cometeu um erro, a família dele sofreu, teve uma desgraça enorme. Imagina nós, todo errado. Todo errado, já não tem nem moral. Tem moral nenhuma. E às vezes a gente ainda quer falar, pai, né? Por que não? Por que não? Eu fico imaginando Deus ignorando a gente. Por que não? Tem nem direito de falar. Eu acho que a pergunta devia ser, pai, por que sim? Por que tu ainda me ama? Exatamente. Porque o Senhor ainda me ama. Né? Porque o Senhor ainda insiste em cuidar de mim. Né? Aí ele vai falar, filho, eu te amo. Mas obedece às minhas palavras, porque uma hora minha paciência vai se esgotar assim como se esgotou com o povo lá no Egito, no deserto. Né? É o que está dizendo aqui assim. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçam o coração. Imagina o povo, bem, naquela época, ouvindo alguém vir e falar para eles assim, esse Jesus que morreu na cruz, aquele homem que vocês mataram na cruz, ele é maior que Moisés. Muitos, naquele momento, endureceram o coração, provavelmente. Por quê? Moisés era muito respeitado. E Jesus, até então, eles conheciam muito pouco. Era necessário fé. Era necessário Deus fazer no coração deles o que está escrito em... Cadê o meu chaveiro? Meu chaveiro está a passagem, onde diz que Deus transformaria o nosso coração de pedra em coração de carne. Colocaria o Espírito dele em nós. É só assim Deus fazendo para a gente compreender a palavra. Só assim para a gente receber a palavra de Deus com bom grado e crer. E o autor continua dizendo, o autor da carta aos Hebreus. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Sinceramente, o que afasta da gente de Deus é o nosso coração. Porque lá está a fonte da vida. Né? O provérbio fala, o coração está a fonte da vida. De tudo, sobretudo, guarda o coração. Se perder dinheiro, perdeu. Perder saúde, perdeu. O importante é o coração, porque o coração é que vai decidir entre a vida e a morte. Né, bem? Então, o coração é que vai decidir. Às vezes a pessoa não quer receber a palavra de Deus por causa do coração endurecido. Tem pessoas que é magoada com a igreja. E às vezes, uma mágoa precipitada porque é só parar e pensar. Não foi todo mundo que errou comigo. Talvez foi só um ou dois. Mesmo assim, se a igreja toda errasse comigo, não foi Deus que errou comigo, foi aquelas pessoas. Porque é um pensamento precipitado. A pessoa trancou o coração para não compreender. Eu evangelizo, vira e mexe, eu vou visitar o rapaz, um senhor já de idade. Que quando eu vou lá, ele sempre cita, ele já está de idade, eu acho que ele esquece que eu já ouvi. Ele sempre fala, um dia eu precisei, aí começa a encher o olho de lágrimas. Minha esposa era cristã, assídua, perseverante na igreja, aí ela passou mal. Aí a gente precisou que alguém visitasse, pelo menos desse uma atenção, e ninguém da igreja veio visitar. Tá entendendo? Aí aquilo ali ele guardou no coração dele.
Um dia eu saí com ela daqui nos braços, quase morta, pro hospital, e ninguém veio saber o que aconteceu com ela. Só que ele esqueceu que o mais importante aconteceu, um milagre que Jesus fez ela voltar para casa, que até hoje ele está lá com ela. Muito bom. Já estão de idade e ainda estão Deus juntos. não falhou com ele. Isso. E ela está firme, ele não. Ele endureceu o coração. Ela ainda está firme. Ainda está caminhando, apesar do que aconteceu. Então, nós às vezes endurece o coração, como a palavra está dizendo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaz do Deus vivo. Lá em cima está: se hoje ouvirem a voz, não endureça o coração. Sempre é o coração. O coração esteja disposto a aprender de Deus. Claro, a gente tem que tomar cuidado com o que falam, se não estiver na Bíblia. Mas se está na Bíblia, a gente tem que ter o coração preparado para receber. Hoje eu estava pensando assim: poxa, a Bíblia é uma aliança que a gente tem com Deus. A gente tem a aliança de obedecer a Bíblia. Mesma coisa a gente falar assim: Deus, Pai, a minha aliança com o Senhor é obedecer o que está escrito. Logo, a nossa obrigação é obedecer o que está escrito. Entendeu? Porque se não for aqui, a gente não vai ter uma base sólida. Vocês entendem? Uma base sólida. A gente não vai ter uma coisa para se apoiar. E se a nossa aliança é obedecer a palavra dele, o que está escrito na Bíblia, então a gente se esforce para isso. Não endurecer o coração. Às vezes a gente vai ouvir de um pastor, de um líder, uma coisa que corrige a gente. A gente tem que estar preparado para a correção. Né, Max? Às vezes a gente aprendeu no mundo, exemplo, aprendeu no mundo que se bateu no meu filho, eu vou matar. Se tocar no meu filho, eu vou matar. Na reunião do Ícaro ontem, do Centro de Recuperação, o pastor pregando, ele contou um testemunho dele, testemunho forte. Que ele, na época, ele era colaborador, ele era presbítero, obreiro lá na obra. Não era pastor ainda. Ele tinha se recuperado já, como ele é conhecido lá, ele foi recuperado lá, chegou lá com viciado também, tudo mais, foi recuperado. Aí, como um obreiro e tal, ele vivia muito para a obra, ele era muito intenso ali, tinha mulher, tinha família, às vezes a filha dele estava lá. Um dos internos, não abusou da menina. Eu não sei se chegou ao ponto de fazer o que a gente imagina, mas parece que arriou a roupinha dela e tudo mais. Era um dos internos. Lá é só homem, adulto velho, burro velho. É adolescente, jovem, burro velho. Aí mexeu com a criança. Os internos pegou o rapaz, se reuniu para poder bater nele. Porque eles ainda estão em processo de recuperação. Imagina, eles veem uma coisa dessa. Eles querem bater. Se deixar, eles matam. É muito homem. Muito homem. Então, por aquele cenário, e ele não sabia o que tinha acontecido, ele chegou e perguntou o que aconteceu. Aí disseram o que aconteceu. Esse homem estava trancado numa casa e todo mundo do lado de fora. Só esperando ele sair ou o que vai ser decidido. Ele entrou na sala, junto com mais um obreiro, e viu o homem. Ele pensou com ele assim: esse é o momento. Eu não posso guardar mágoa, como eu sou cristão. E é justamente o que ele estava pregando. Ele conseguiu perdoar o homem. Ele deu um abraço no homem. Ele deu um abraço. É forte demais, porque quando ele saiu, o povo que estava esperando ali fora, os outros que estavam esperando ali fora, chamou ele de vacilão, de mancão. Mexeu com a tua filha, tu vai fazer nada, não, tem um vacilão. Imagina ainda ter que ouvir isso, depois de tudo. Ele pegou, ligou para um homem que ele conhece, que é de uma clínica particular, precisa ser pago na outra clínica, e ele não tinha dinheiro nem nada, o homem não tinha condição, mal tinha família. Pediu: por favor, pode internar uma pessoa aí? Aí contou a situação para ele, porque a outra clínica também é um cristão. Aí o homem falou: pô, depois de tudo, tu quer que eu faça isso por ele? Ele falou que a Bíblia diz isso, isso. A Bíblia fala sobre perdoar, não é? Mas se ele não perdoa e ele deixa a raiva tomar conta, ele ia bater no cara, ia deixar os outros bater, ia possivelmente matar o cara. Como é que ele ia servir a Deus depois? Como é que ele, depois de presbítero, ia virar pastor? Aí ele falou: por isso é que eu estou aqui hoje. Porque eu perdoei lá atrás. Não guardei nada. Ele é pai da criança. É difícil, né? É difícil, é forte demais. Ele contando. Ele contando, passou um outro homem que era pastor também, deu um abraço nele assim, porque eu acho que a vontade de todo mundo ali na hora é dar um abraço nele. Eu fiquei pensando: vai dar um abraço nele e profetizar na vida dele, mas Deus não mandou. Né, cara? Então, a questão do perdão. A questão do coração na palavra.
Hoje não pode ter mulher lá não. Eu nunca vi a esposa dele. Também eu vou de vez em quando também. Eu acho que ele não aparece com ela lá não. E imagina quando ele chegou em casa, que a mulher falou com ele. Porque tu não fez nada, né, velho? Imagina. Mas não. Se ela for cristã também. Isso, mas tem que ser muito fervoroso para poder aceitar. Se tiver realmente no Espírito Santo, Isso, mas se não tiver focada a falar, denuncia ele, senão eu separo de você, né, bem? Denuncia ou separo de você, ou vou falar que você é conivente, né? Então, forte, é um testemunho de alguém que recebeu a palavra e quer viver a palavra, é uma aliança que ele tem com a palavra. E os grandes homens de Deus passam por provas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu quero ser um profeta, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Mas será que está disposto, né, a pagar um preço, passar por tais provas? O que ele passou ali habilitou ele a fazer a pregação que ele estava pregando. Ele estava pregando sobre não guardar mágoa. Ele estava pregando sobre não guardar mágoa para um montão de homens que a grande maioria ali, chegou ali depois de ter tomado uma coça, depois de ter tomado um tiro. Ele não guarda mágoa mesmo não, porque quando voltou de novo. Mas guarda, todo homem guarda, Graziele. Todo homem sem Deus guarda mágoa. Imagina, um homem marretou a minha mão lá na favela onde eu morava. Se eu tiver a oportunidade, vou marretar a cabeça dele. Não é um exemplo? Não é, Graziele? Poxa, o homem me expulsou da favela, me fez passar maior vergonha. Deixa eu pegar ele no asfalto. Esse caso não deu polícia, não? Não chegou da polícia, não. Mas o que impedia ele de levar o cara na cadeia? O coração dele perdoar o cara, mas jogar Cara, ele. a ocasião e o momento, Deus falou no teu coração como ele quer que você decida. A gente tem a nossa vontade, Deus tem a vontade dele. Mas Ele não disse... ele perdoar o cara no coração dele e levar o cara pra cadeia de qualquer jeito. Sim, mas olha aí. Nós, ser humano, fala assim, eu quero perdoar mais longe de mim. Daí é um perdão perfeito? Eu quero perdoar, mas não quero ouvir uma palavra. Daí é um perdão perfeito? Não é um perdão perfeito. Tu tá com esse rosto aí, tu tá com o rosto endurecido para aquela situação porque você não agiria como ele, como você tá pensando aí. Eu sei disso. Mas a gente tem que chegar a esse ponto de viver a palavra, Júlio César. Tu acha que servir a Deus é facinho? Eu vou servir a Deus, mas do meu jeito. Mas o ponto que eu tô querendo dizer é que, por mais que eu tenha que perdoar ele, eu acho que não tem como deixar ele continuar vivendo em sociedade, porque ele pode fazer aquilo de novo. É uma situação que eu falei pra tu. Na ocasião, Deus vai colocar no teu coração como você vai reagir. Ele disse que pouco tempo depois, viu ele no centro aí de Campo Grande, ou numa estação, alguma coisa assim. Ele disse que viu o homem estava bem vestido. O homem com vergonha quase se esconde dele assim, ele chamou o homem assim. Como é que você tá? Ele disse que o homem tá, tô na luta e tal, viu o homem bem vestido. Possivelmente ele esteja bem hoje em dia. Talvez dá até testemunho também, né? E imagina ele dando um testemunho, eu fui perdoado de uma coisa que ninguém aqui conseguiria me perdoar. Se contar que se ele perdoando, fosse levar pra delegacia, esse cara não ia estar vivo lá na prisão. Porque esse tipo de pessoa assim, Morre cedo, morre rápido, às vezes nem já tá já era. Isso, e Ou é acusado também, né? esse pastor, o nome dele é Renato, do qual a gente está falando, que pregou e perdoou. Esse pastor, ele decidiu, Júlio César, viver a palavra. Ele decidiu viver a vontade de Deus. E é esse ponto que a gente tem que chegar. É fácil? Não é fácil. Eu gostaria de pensar, né? Não é fácil. Não, terrível. É terrível. As pessoas ao redor não compreendem. Não compreendem. O povo ali fora xingou ele, disse coisas pra ele como se ele fosse conivente. Entendeu? Naquele momento ali, a mente dele foi a mil. Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Entendeu? São os prós e contras. Isso. Mas ele decidiu não guardar mágoa. Ele decidiu perdoar o perdão perfeito. A Bíblia disse que a gente tem que perdoar 70 vezes. O 7 é símbolo de quê na Bíblia, Graziele? Sabe, Gabriel? Não sabe? Sabe, meu bem? 7 é símbolo de perfeição. Símbolo de conclusão. Deus fez todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Depois da 7ª trombeta, tudo vai acabar. Sempre o 7 é símbolo de perfeição. Então, isso. Mas por isso que o perdão é 70 vezes 7. É o perfeito, é um perdão perfeito. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com perfeição. Tá entendendo? O que é melhor, Max? Eu perdoar 10 vezes, mais ou menos, ou perdoar uma vez um perdão perfeito? Tipo,
Não entendi a pergunta. Tipo, é bom tu ter mais perdões. Muitos perdões, sim. Mas se não for um perdão perfeito, não é. Tem que Pra ser continuar perdoando sempre com aquele sentimento de eu tô perdoando, mas Ele lá é não tá aqui. 100%, tá ligado? Mas é melhor perfeito. Isso. Mas não quero nem pá. Eu perdoo ele toda hora ele faz a mesma merda. Te perdoei, mas não passa nem do meu lado. Senão eu não sei o que vai acontecer. Então, quando fala 70 vezes 7, é um perdão perfeito. Perdão perfeito. Quantas vezes necessário? Até Entendeu? chegar à perfeição, filho. Quantas vezes a gente foi perdoado por Deus? Consegue contar, Graziela? Consegue contar, velho? Entendeu? Todos os dias. E o perdão dele é mais ou menos? Não. Perfeito. É um perdão perfeito. Entendeu? Então, quando fala de ser um perdão perfeito, a gente tem que viver a palavra. Não estou falando que a gente está preparado para passar pela mesma situação que o pastor passou. Mas que é o objetivo. É o foco. Se eu pudesse botar um título nessa palavra, como eu estava imaginando colocar, até que nada mais importe. Quando a gente busca conhecer Deus e chega a esse ponto, nada mais importa. As coisas não mais incomodam a gente como incomodava antes. Então, continuando. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso que eu estou falando aqui, a palavra que a gente está lendo, é encorajamento. Perdoa, Max, mesmo que seja difícil. Perdoa, bem, mesmo que eu vacile contigo. Perdoa. É encorajamento. Perdoa, Juan, mesmo que uma pessoa te magoou. Perdoa, Júlio César. Estou te encorajando. Com o tempo, de tanto eu bater nessa pedra, de tanto a água, que é a palavra, bater na pedra do nosso coração, um dia ela vai quebrar nosso coração e nosso coração vai receber. Vai ficar amolecido. Água mole, pedra dura, quando bate, é que fura, entendeu? Então a palavra tá aí para isso. Vai indo. Chega uma hora que ela entra. Mas para isso a gente tem que estar ouvindo. Para isso a gente tem que estar ouvindo. Né, Márcio? Aí é como se fosse a água batendo na pedra do nosso coração, porque o nosso coração é duro. Se Deus não tivesse dado um coração novo pra gente, não tivesse restaurado a nossa vida, né, meu bem? Se o Espírito Santo não tivesse conosco, se aquela palavra que eu citei, que eu me esqueço a passagem, está no meu chaveiro, que é que eu darei um coração novo, tirei o coração de pedra de vocês, tirarei o coração de pedra de vocês, darei um coração de carne e porei o meu espírito em vocês. Estava falando do povo de coração duro. Estava falando de nós quando estava no Egito. Antigamente a gente tinha um coração duro. Quem nunca falou mal de igreja? Quem nunca falou mal das coisas de Deus? Né? Antigamente a gente não dava nem valor. Né? Então, a gente era de coração duro. Deus nos fez isso por nós. E a gente tem que dar valor a isso. Se a gente não der valor a isso, a gente vai perder. E é sério. É sério. A gente vai perder. Se a gente não der valor, a gente... Coração frio, né? Tudo. Isso. Eu falei sobre isso hoje. Eu falei, cara, doideira. Ficou pensando assim, fala muita coisa assim. Falei, falei que, tipo assim, não sei se tu reparou a gente, assim, mano, tem uma mania de se achar melhor que os outros, mano. Tipo assim, às vezes eu ficava pegando pensando nisso. Exemplo. E olha, pobre, não tem nada. Tá ligado? Aí eu ia pra as coisas, assim, exemplo. Eu tava indo muito pro curso, né, na UI. Aí eu ficava pensando, nossa, eu tô estudando pra pessoa sair na minha cabeça. Tipo, como se eu fosse melhor do que ela. Eu tô indo pro... Por exemplo, tô fazendo uma coisa diferente. Será que aquela pessoa tá fazendo? Mano, com tudo. Aí o cara... Doideira, né? Tô pensando nisso, gente. Isso aí já é uma coisa humana, mano. Se a gente deixar livre, ela vai contaminar a gente em tudo. Tudo que a gente fazer. É interessante. Fala aqui sobre contaminar, aqui, ó. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É como se fosse influenciado pelo pecado. Contaminado pelo pecado. Pelo engano do pecado. A gente tem que se botar um com os outros e querer ouvir de todo mundo, né? Isso. E a gente tem que aprender com Deus. Estar disposto a aprender. Se a palavra diz, a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente não sente, mas a gente obedece. Eu costumava dizer que o amor não se trata só de sentimento. Principalmente decisão, obediência. Se a palavra fala para mim amar aquele que me fez mal, eu estou sentindo amor por ele? Eu estou obedecendo? O pastor que perdoou o homem, ele estava sentindo amor pelo homem? Ou estava obedecendo a palavra? Obedecendo. Entendeu? Então tem a ver muito com obediência. Nem sempre a gente vai conseguir sentir, mas a gente vai obedecer. Onde é que você mostra amor pela sua mãe, Bibi?
dizendo eu te amo ou obedecendo ela? Muito bom, né, bem? Né? É assim que a gente mostra amor pelos nossos pais, por alguém, obedecendo, respeitando, né, meu bem? Aí depois vem o sentimento. E o sentimento a gente só vem de vez em quando, naquele momento de emoção. Às vezes a gente está na igreja, naquele louvor fervoroso, aí a gente sente. Mas quando a gente está no meio da rua e alguém pisa no nosso calo, a gente não está sentindo amor, né? Vem por Deus. Aí a gente vai obedecer porque a palavra diz. Não pagai mal, não pagai mal com mal, né? Mas com bem. Fala sobre perdoar. A gente vai estar obedecendo a Deus. A gente vai estar mostrando amor a Deus por meio da obediência. Não precisa sentir, Graziele, para obedecer. Entendeu? Não precisa sentir para você mostrar amor para Deus. Quando você faz uma coisa que você quer muito, ou deixa de fazer alguma coisa que você quer muito para obedecer a Deus, você está mostrando amor por Ele. Esse homem que perdoou, ele mostrou amor por Deus. Ele falou algo interessante. Quando eu perdoo o próximo, não se trata do próximo, se trata de mim. Porque se eu não perdoar, vou guardar mágoa. Eu vou me afundar, eu vou me afastar de Deus. Eu não vou ser pastor. Eu não vou ter um testemunho bom para contar para minha família e para as pessoas. Porque eu não perdoei e fiquei com mágoa. E naquele grande dia, riscado aquela pessoa entrar no reino dos céus e eu não. E a pregação foi essa, do pastor lá, sobre o perdão. Porque imagina que uma pessoa fez um mal para mim tremendo, um mal muito ruim, e eu guardei mágoa. Só que aquela pessoa se arrependeu e se aproximou de Deus. E naquele dia ela entra no céu. Aí eu vou chegar, mas como assim, Deus? Se ele fez isso para mim? Aí Deus vai falar, não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Se trata se você se arrependeu. Por quê? Não é por mérito, é por graça. Ah, eu fui tão bonzinho, mas guardei uma magoazinha dele. Não vai por causa dessa magoazinha. Viver a palavra é isso. E nada que Deus pede a gente, Júlio César, é pro nosso prejuízo, não. É pro nosso bem. Pro nosso próprio bem. Imagina se ele denuncia o rapaz vai preso, como o Rony falou, esses casos na cadeia, é caso de morte ou de muito sofrimento dentro da cadeia. A pessoa sofre muito ou pode até morrer. Imagina o coração dele como é que ia ficar. E ele ia se afastar de Deus, porque dificilmente uma pessoa tomar uma decisão dessa continua firme. Porque o Espírito Santo não vai ficar com ele naquele momento. Só se ele se arrepender mais pra frente da decisão que ele tomou. Né, Vivi? Imagina, tu manda alguém pra... joga alguém no fogo. O Espírito Santo vai continuar contigo? Não vai. Entendeu, José? O Espírito Santo não continua com a gente depois da gente jogar alguém no fogo. Então a palavra de Deus é pro nosso próprio bem. É pro nosso próprio bem. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Desde que? De fato. É assim que a gente se torna participante de Cristo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato. De fato. O que é fato? Verdade. Seriedade. Sinceridade de coração. Entendeu, Carielle? Presta atenção aqui, para tu participar. Então, desde que, de fato, olha só, Graziele, as promessas de Deus não é para todo mundo, não. É para aqueles que obedecem. Aqueles que, de fato, com sinceridade, obedecem. Tem muitos na igreja que ainda não entenderam isso. Não entenderam. Estão entendendo aos poucos. É claro que tudo é um processo. Mas vocês estão tendo a oportunidade de ouvir essa palavra aqui. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Cremos que Jesus morreu por nós? É nisso que a gente tem que se apegar, até o fim. Por isso é que diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Linda, bota para mim, por favor. Não foram os que Moisés tirou do Egito? Imagina Moisés um tipo de Jesus. Olha como é interessante a palavra de Deus. Falamos no começo que Moisés, para os hebreus, foi como se fosse uma ponte, um caminho, uma ligação entre os homens e Deus.
né? Quando o povo falou e tal, fala você com Deus e fala para nós, porque não queremos ouvir a voz de Deus, pois morreremos. Então, Moisés se tornou uma ponte. E hoje em dia, quem é a nossa ponte? Jesus. É como se Moisés fosse um tipo. E tem esse tipo de leitura. Quem se interessar depois procura. Tipos de Jesus no Antigo Testamento vocês vão entender o que é tipo. É um objeto, uma situação ou uma pessoa que era uma previsão do que seria Jesus. Né? José era um tipo de Jesus. Moisés era um tipo de Jesus. Isaac era um tipo de Jesus. Para ver se vocês compreenderam. Aonde que Isaac foi um tipo de Jesus? Bem, ouviu, meu bem? Onde que Isaac foi um tipo de Jesus? Vê se vocês compreenderam a lógica. Oi, amor. Primeiro, Jesus era prometido aos judeus? Jesus era prometido já aos judeus. Isaac era o filho da promessa. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Jesus foi sacrificado. Entendeu? Isaac foi o herdeiro das coisas do pai? Foi o herdeiro das coisas do pai. Então, em muitas características, Isaac era um tipo de Jesus. Moisés, por trazer a lei, era um tipo de Jesus. Porque Jesus trouxe a lei perfeita. Moisés trouxe a lei provisória, Jesus trouxe a lei perfeita. Moisés era uma ligação entre Deus e os hebreus, Jesus é uma ligação entre Deus e o ser humano. Isso é um tipo de Cristo. Isaac foi pai de Israel. Israel é Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então perguntou sobre isso, não foi sobre ser irmão? Não, ele perguntou sobre Ismael. Ismael foi. Só que Ismael não era filho da promessa. Ismael não herdou. Não teve não. Se não me engano, é Agar. Não, outro de Jacó. Não, Jacó era Esaú. Esaú é Esaú. Então, vocês conseguiram entender o que significa tipo de Jesus? O intermediário. Isso. A gente leu sobre a serpente que foi levantada. Era um objeto, mas era um tipo de Jesus. É uma coisa que prediz, é uma coisa que desperta a característica de Jesus. É um tipo de Jesus. Então é muito interessante. Moisés era um tipo de Jesus. Então, como a pergunta está aqui, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E hoje em dia, quem Jesus tirou do Egito? Como a gente estava dizendo. Quem Jesus tirou do Egito hoje em dia? A gente. A gente estava no mundo, a gente era escravo do pecado. A gente era escravo de uma porção de coisa. Alguns, não dos que estão aqui, mas dos cristãos em geral. Alguns eram escravos das drogas. Alguns eram escravos da bebida. Alguns da prostituição. Alguns de porção de coisa, de jogos, de azar. Eram escravos. Alguns aqui escravos do palavrão. Escravo da ostentação, gasta mais do que pode. Alguns eram escravos dessas músicas, né? Que são músicas terríveis, baile funk e tudo mais. Entendeu? Então, éramos escravos. É como se a gente estivesse no Egito. É como se Moisés, se o autor ao Hebreus estivesse comparando para a gente hoje em dia. Imagina se eu fosse autor ao Hebreus e falasse: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foi você, o povo que está na igreja hoje em dia? É o povo que Jesus tirou do Egito. Tirou do pecado, libertou. Aí, às vezes, a gente se rebela. Jasmine, às vezes a gente se rebela por meio de palavras. Às vezes a gente não quer obedecer. Às vezes a gente quer fazer assim. Eu acho que é assim, é assim. Eu sou assim e não vou mudar. Isso é uma rebelião. Tipo assim, eu sou pecador e quero continuar. Beleza. Continua e vai para o inferno. Não quer mudar? É a escolha tua. O pecado gera a morte. Né? Você quer continuar pecando? Graças a ela não está aqui. É bom ela ouvir. Ser ignorante com as pessoas é pecado? Ser desobediente, ser irreverente, não querer ouvir, é pecado. Às vezes a gente não querer ouvir alguém que tem um bom conselho pra gente é um pecado. Ou a gente está perdendo a oportunidade de sair do pecado. Às vezes o conselho é pra gente parar de fazer algo errado. Se a gente não ouvir, a gente está sendo rebelde. Às vezes a gente... Então, continuando, tá terminando.
contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Foram contra eles. Olha só, os corpos caíram no deserto. Graziele, o que é o deserto hoje em dia? Vamos lá, só para vocês acompanhar a lógica. Moisés, Jesus. Moisés libertou o povo do Egito, Jesus libertou a gente do pecado. O povo passou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. A gente vai passar um certo tempo aqui na terra até chegar no céu. Onde é o deserto nosso? Na terra, exatamente. A gente, como cristão, a gente está passando um deserto. É um exemplo. A gente como se a gente estivesse passando um deserto. Por quê? Às vezes aqui a gente passa dificuldade e às vezes Deus manda o maná. Às vezes a gente passa um aperto, aí Deus manda o maná. O segredo é, no aperto, não reclamar. Porque depois vem o maná. O segredo é não reclamar porque não tem água. É orar e pedir a Deus. Pai, dá água, tô com sede. Em vez do povo orar e pedir a Deus, o povo ia reclamar com Moisés. Entendeu? E o que é água hoje em dia? Sabemos que o maná, o pão é a palavra. A palavra está aí pra gente todo dia. Hoje mesmo a gente está se alimentando dela. E a água, até então, eu entendo como se fosse o Espírito Santo em nós. Como é que a gente vai beber água se a gente não buscar na torneira? Na fonte. Como é que a gente vai ter mais do Espírito Santo se a gente não orar? O que Jesus falou? Pra gente pedir. Pra gente pedir o Espírito Santo. Ele disse naquela comparação, qual de vocês tendo filho, o filho pedir pão, lhe dará uma serpente? Quanto mais vocês, pequenininhos, se pedir a Deus o Espírito Santo, ele dará. É mesmo que pedir água. O povo lá no deserto precisava de água. A gente precisa do Espírito Santo. Às vezes a gente não para pensar, a gente tem sede. Se eu ficar o dia todo sem minha Bíblia, bem, eu fico mal. Eu fico assim, eu tô frio. É como se estivesse seco. Né? Quando a gente não bebe água, a gente fica seco. Como se estivesse seco. Você já sentiu isso, Graziele? Sente isso de vez em quando? O problema é que se a gente ficar 3 dias assim, a gente se adapta. Né, bem? Se a gente ficar 3 dias sem ler a Bíblia, o que no primeiro dia a gente estava sentindo a diferença, no terceiro dia a gente já não está sentindo muita diferença. 3 semanas sem no culto, tá de boa. Vou na festinha, tem nada demais dançar aquelas musiquinhas, não tem nada demais. Depois estou saindo com os amigos, tem nada demais, um copinho. Quando for ver, tá na balada. Aí se depara, eita, olha onde eu tô. Aí a ficha cai. Não era pra eu estar aqui. Isso se a ficha cair. Tem uns que a ficha nem cai. Entendeu? Isso começou só com... Ficou com sede uma vez, não buscou beber da água, ficou 2 dias, ficou 3 dias, não sentiu diferença mais. Entendeu? Aí começou os nada a ver. Né, mano? Muitos falam assim, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. A Bíblia diz que eles bebiam vinho, né? Aí bota até a Bíblia. Parece até o Satanás falando com Jesus no deserto, mas a palavra não diz, aí bota a Bíblia no meio. Tá escrito. Usou contra o próprio Deus, não vai usar contra a gente. Então, mas Paulo diz que eles bebiam vinho, não tem nada demais. Você sabe que bebida estraga muitas famílias, né? Quando se embriaga, faz merda. Uhum. Aí a gente tem que buscar isso. Aí a gente tem que buscar conhecer. A palavra pode muito bem estar dizendo do suco de uva mais forte. Oi, linda. Me parece, eu tenho que parar para pesquisar, me parece que o suco, quanto mais forte, ele tem um teor assim, digamos que pode até embebedar muito suco. E o suco forte, porque até então a gente bebia suco forte. É como se fosse isso, eu tenho que pesquisar para ter a certeza na hora de falar. Entendeu? Mas a palavra pode estar dizendo disso. E a gente imagina que é vinho e tudo mais, porque tem essa discussão. Entendeu? Então, sobre a água que o povo precisou no deserto, olha uma coisa mais interessante aqui, mais interessante ainda. Moisés bateu onde? Primeiro ele falou a pedra, e a pedra deu água. Quem é a nossa pedra hoje em dia? A pedra principal ou a pedra de esquina? Fala bem alto, meu bem. Jesus é a nossa pedra, é a pedra principal. Em cima dessa pedra, as outras são colocadas para edificar. Sem ela, as outras desmoronam. Sem Jesus, a gente desmorona. Jesus era a pedra. Moisés falou a pedra deu água. Na segunda vez, Deus... Voltando. Na primeira, bateu na pedra.
corrigindo. Na primeira, Moisés bateu na pedra porque Deus mandou. Na segunda, Deus mandou só falar a pedra da água. O interessante é que, eu já contei, o Max lembra, Jesus morreu quantas vezes? Ele foi ferido quantas vezes? Ele passou pela situação de morte quantas vezes por nós? No caso, uma. Situação de morte. Isso, situação de morte, cruz. Todo aquele sofrimento ao auge da cruz. Passou uma vez só. Uma vez só Deus mandou bater na pedra. Como Agora se a gente... apresentasse um sofrimento. Isso. Depois é só. Tipo assim, a rocha vai ser ferida, mas é só uma vez. Só uma vez. Tipo assim, Deus criou essas coisas, a tipologia, essas comparações, para que a gente entendesse. Só que o ser humano, ele acaba sendo falho. Moisés falhou em bater na rocha. Deus mandou falar, Moisés falhou em bater. Por isso ele sofreu uma consequência, ele não pôde entrar na Terra Prometida. Entendeu? Tipo assim, Deus falando assim, você atrapalhou a mensagem que eu queria deixar. Mas ainda assim, as pessoas vão entender, porque você vai pagar o pato. Você vai ser castigado. Ainda assim as pessoas vão entender. Jesus morreu por nós, a gente se achegou a ele, se arrependeu e fomos perdoados. Agora o que a gente precisa é orar a ele. Senhor, eu tô com sede, me dá água. Só pedir. Pai, me dá água. Me dá água. Não precisa ficar reclamando. Ai, Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. O Senhor não me dá o Espírito Santo. A palavra está aqui. Por meio da palavra, o Espírito Santo vai aqui crescendo em nós. Palavra e oração. Jesus falou para pedir, a gente pede. Mas sem murmurar, sem reclamar. Sem murmurar e sem reclamar. Aqui, ó. E, aí continuando. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Foi a esses. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Não puderam entrar. Esses 40 não puderam entrar? Esses 40 não. Esses homens que não entraram e morreram no deserto foram por causa da incredulidade. Quando Deus prometeu a terra prometida e eles começaram a peregrinar no deserto, no começo, Graziela, eles começaram. Acabaram de sair do Egito, não passou muitos dias, eles mandaram 12 espias para ver a terra prometida. Mandaram, você lembra desse episódio? Lembra, né, Max? Aí mandaram 12 espias ver a terra prometida. Aí eles viram que a terra era boa, era próspera, era exatamente o que Deus tinha falado. Aí eles viram o povo que morava lá, chegaram para dar notícia para Moisés e para o povo. 10 deles até reconheceram que a terra era boa. Só que depois começou a dizer para o povo, não vai dar, porque eles são fortes, eles são muitos. As cidades são murada. Significava poder bélico, significava proteção e dificuldade para tomar. Né? Cidade murada é como se fosse, imagina, como se fosse Israel bloqueando os mísseis do Hamas. Tá entendendo? É difícil atacar. A gente não vai conseguir entrar. Os 10 falaram assim, contaminaram o povo. Por causa desses 10, aquele povo que foi incrédulo, junto com os 10, não puderam entrar na Terra Prometida. Só Moisés e Caleb veio com uma visão, veio com fé no que Deus falou. Vamos lá, que a gente vai conseguir a terra. Isso. Deus que livrou do Egito. Exatamente, os 10 não confiaram. Graziele, você foi liberta do pecado para herdar o céu. Guarda essa fé em você. Se você não guardar essa fé, você vai perecer igual o povo por incredulidade. Entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo pra gente hoje em dia. Eles foram tirados do Egito com a promessa de herdar a terra. Mas você olha a dificuldade. Pô, os demônios são fortes. É muito demônio. É muita dificuldade. Servir a Deus, a gente não deixa de ganhar dinheiro por corrupção. A gente deixa de ganhar. A gente perde aquelas amizadezinhas. Né? A gente não pode ir mais para as festas de domingo porque tem que ir para a igreja. É muito difícil, não sei se eu vou conseguir não. Entra a incredulidade. Por quê? Você deixou de acreditar que o céu é milhares de vezes melhor do que uma festinha de domingo. Né, Len? É milhares de vezes melhor estar com Deus do que estar com aquela amizade que te influencia mal. Lá vai ser uma eternidade. Sabe o que é eternidade? Para sempre. Entendeu? Então, quando a gente deixa de fazer algo para Deus porque a gente prefere as coisas daqui, é como se a gente estivesse descrendo de lá.
Só alguém esquecendo o que Deus prometeu para escolher as coisas desse mundo. Né, Bibi? Mesmo que fosse R$1 milhão, ia brilhar nossos olhos, mas ainda assim não se compara. Né, meu bem? Te dou R$1 milhão. Se tu vier trabalhar comigo, uma empresa que faz coisa errada. Te dou R$1 milhão para transportar droga para mim. Vai ser tentador, vai brilhar os olhos, só que ainda assim não se compara ao céu. A vida é mais importante, né? Isso é falta de fé no que é mais importante, né? Não é? Tipo assim, a pessoa está sendo incrédula. Deixou a tentação, deixou o desejo entrar no coração, a incredulidade bateu. Ele parou de enxergar. É tipo assim, a gente só dá valor nas coisas quando perde, correto? Uhum. Tipo, agora no mundo parece que é a sensação que passa que a gente nunca vai morrer, porque a gente tá vivo. Então, repara, a gente ser humano, a gente não pensa nisso, tá? E não precisa ficar pensando. Mas a gente tem que ter a consciência, tá ligado? Sim. Que isso vai chegar. E quando chegar, você tem que estar preparado pra Deus. Tá ligado? Tipo, preparar essa alma pra ele. Porque quando chegar lá, tu vai falar, pô, Deus, ele dá uma outra chance. A palavra diz, louco, hoje pedirão a tua alma, ou seja, hoje você vai morrer. O que você tem? Para quem vai ser? A sua alma, para quem vai ser? Ou seja, interessante, né? Será que eu estou compreendendo certo? Só agora que eu estou compreendendo isso. Louco, hoje pedirão a sua alma, o que você tem. Para quem vai ser? Você está pedindo a alma, o que ele tem é a alma. Se estão pedindo a alma para mim, é porque eu tenho a alma para dar para alguém. Se estão pedindo, é porque eu tenho. Hoje pedirão a tua alma, o que você tem. Para quem vai ser? A sua alma. Será que sua alma vai ser para Deus? Ou vai ser para o inferno? Tá entendendo? Sabemos que a alma boa vai para Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Já a alma suja vai ser lançado fora. Né, meu bem? Eu li no último vídeo, eu falei sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro tá lá, o casamento tá marcado. Só que, né? Isso, só que o ser humano não tem condição de comprar roupa para entrar. Nem viu o vídeo, né, Gabriela? O ser humano não tem condição de comprar roupa para entrar, Graziele. A roupa para as bodas, por casamento, significa santidade. Antigamente, porque dele não vai falar. Antigamente, o vestido branco simbolizava pureza. Mas o que é, Graziele? A mulher que casava com vestido branco simbolizava virgindade. Aí a pureza. Simbolizava isso. Então, a gente não tem condição de comprar essas vestes. Jesus comprou pra gente essas vestes. Porque através dele a gente é perdoado, a gente é purificado. João fala, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E a gente se torna branco, como a neve. A gente se torna branco, a gente se torna limpo. Para poder entrar naquela festa. Por isso que... Não, agora não tem mais, né? Nas primeiras vezes que eu me deparei com isso sobre para ter a Deus, para chegar até Deus tem que ter santidade, eu ficava perguntando, então como? Ninguém é santo. Então como? Esse que o mundo precisa compreender, Max. Esse é o enigma que o mundo precisa compreender. Tá aí. Para entrar, você tem que descobrir como. Entendeu? As pessoas não entendem que foi desse jeito. Ninguém é santo. O mundo fala, ninguém é santo. Mas a Bíblia diz que a gente é. Pelo que a gente fez? Não. Pelo que ele fez, né? É como se ele lavasse a gente está todo sujo. O que lava a gente? A água. O que ele fez por nós. A palavra dele. O Espírito Santo em nós. Nos limpa e nos capacita. Naquele grande dia, a gente tem que estar dessa forma. Porque aquele que não estiver dessa forma vai ser lançado fora. E lá haverá choro e ranger de dente. É assim que termina a parábola das bodas. Aquele que não está vestido. Aquele que não está vestido. A gente sabe que a gente não é perfeito de nós. A gente prega e busca essa perfeição. Porque o mundo fala que ninguém é perfeito. É como assim, desistir. A gente sabe que não é, mas busca a perfeição. A Bíblia diz, seja perfeito como perfeito é vosso Pai. Né, bem? Eu cito, mas já passou. Eu cito uma vez, eu vi uma pessoa falar que Deus aceita o que sobra. Vai pensando, né, Max? Deus aceita o que sobra. Vira e mexe, eu cito isso porque foi forte. Deus não aceita o que sobra. Ele pedia o cordeiro perfeito, sem mácula,
sem mancha. Ele pedia perfeito porque o cordeiro simbolizava o quê? Jesus. Tinha que ser perfeito porque Jesus foi perfeito. Foi um sacrifício perfeito. Pode falar? Sim. Cara, tu fala tudo na Bíblia estava remendo, tipo, antes de Jesus vir, já estava já falando de Jesus, mano. Tipo, isso aí, o cordeiro. Essa ideia de ter um homem para um profeta. O profeta não é, como fala? Sacerdote, cara que ele fala. Para interceder. É isso. Aí essa ideia de ter já também fala, que é um intermediário. Aquela parada lá daqueles do Egito, que Deus fala pra pessoa pintar a casa com o sangue do cordeiro, também tava falando do sangue de Jesus. Uhum. Tipo, tudo, mano. Tudo, né? Tudo tava falando, tipo, remetendo a Jesus. Muito interessante, né? Tá falando Isso. tipo assim, ele já tá pra vir. Isso. Ele já tá vindo aos poucos, vocês não perceberam ainda. Isso. Não perceberam ainda. Às vezes eu ficava assim, entendi, pô, Deus, por que a gente pensa, Deus pede pra fazer a pessoa, faz desse jeito assim, um milagre dessa forma. Mas se for parar pra pensar, tá querendo tipo, passar uma mensagem. Uhum. Tá Ele fala é isso, a palavra fala que naquele dia ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Quem aqui está compreendendo a palavra? Todos estão compreendendo? O que a gente tá falando? Sem o Espírito Santo, a gente não compreenderia. Esse é um sinal de que o Espírito Santo está em nós. Como tu falou, a palavra está dizendo, toda hora ele está sempre dizendo sobre Jesus. Só que o mundo não compreende. Porque eles não têm o Espírito Santo. Eles precisam ter o Espírito Santo, eles precisam compreender. Muito interessante que, vou terminar. No vídeo, eu comparo com aquela época de Sansão. Sansão propôs um enigma para aqueles homens poderem entrar na festa. É assim que eu passo o vídeo. Ele propôs um enigma, um mistério, algo para eles descobrirem. Eles não conseguiriam descobrir sozinhos. Foi a noiva de Sansão que insistiu para Sansão falar para ela falar para o povo. Hoje em dia a igreja tem que insistir para Deus. Pai, por favor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se revela para eles, Pai. Pai, por favor, em nome de Jesus, nos capacita, nos mostra, para a gente mostrar para eles. Entendeu? Nos mostra a palavra, nos dá entendimento da palavra, para a gente mostrar para eles poder entrar. Aquele povo para quem o Sansão propôs o enigma só poderia ganhar as vestes se descobrisse o enigma. O povo lá fora, no mundo que não compreende a palavra, só vai poder entrar se eles compreenderem. Eles só vão poder entrar se compreender. Porque se eles compreender, eles vão se chegar. Senhor, eu compreendi que Jesus morreu por mim. Eu compreendi que ele pagou o preço por mim. Eu compreendi que se eu reconhecer o que ele fez, eu me torno santo. Meus pecados é perdoado, eu sou purificado. Aí sim eu vou ter as vestes para poder entrar. Então a igreja tem esse papel. A igreja está orando pouco. Porque a noiva de Sansão insistia com ele. A ponto de chorar. De tanta insistência. Chorava, insistia muito com Sansão. Para Sansão falar o enigma. Para tu ver como é muito simbolismo. Me deu um susto, pensei que era barato. Formiga. Tá entendendo como é muito simbolismo? Não dá para ver a semelhança entre o noivado de Sansão e o noivado da igreja com Deus? Não dá para ver a semelhança entre aqueles homens que precisavam descobrir o enigma para poder ter as vestes? O enigma é esse que o Max falou, que a palavra está sempre dizendo, só que as pessoas não compreendem. O enigma é algo difícil de entender. O enigma é um mistério para se responder. Né, bem? O enigma é um mistério para se compreender e responder. A humanidade precisa disso. Ouviu, no Brasil? Agora, tudo que eu vi na Bíblia assim, de antigo, eu vou tentar, será que tá falando de Jesus aqui? Uhum. Aí tu vai acabar achando. Aí Deus vai te abrindo o entendimento. A noiva de Sansão conseguiu o enigma depois que insistiu com ele. Aí ele desvendou para ela. A gente tem que insistir com Deus, para Deus desvendar para a gente. O que ele fala pra ele? Aí ele fala, o enigma era do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Olha só, muito interessante. Outra coisa interessante se remete a Jesus. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Ela insistiu. Aí ele falou. Aí ela foi e falou para os homens. Os homens chegou para Sansão. O que é mais forte que o leão? O que é mais doce do que o mel? Essa era a resposta do enigma.
Quem é o nosso leão? Jesus. Sansão, quando matou o leão, depois voltou lá, o que ele encontrou dentro do leão? Mel. Mel é algo para o nosso benefício. Mel é medicinal, mel é doce, mel é um alimento perfeito, muito nutricional. Mel simbolizava benefício. Doce, né? Um bem, um bom. Bom, doce, muito bom. Vai lá, Cacá, fala assim pra ele que ele fica quieto. Viu? Então, da morte do leão, que é o forte, saiu benefício. Da morte do leão, saiu benefício. Ah, é até nisso, né? Tá falando de Jesus. Exatamente. Da morte do leão, saiu benefício. Da morte de Jesus, nós fomos beneficiados. Então, isso é despertador, esclarecedor, isso aumenta a nossa fé. Ler a Bíblia dessa forma. O Antigo Testamento não está só para ler uma historinha. É uma história que é interessante e é importante. Só que o mais interessante é quando ela fala de Jesus e a gente compreende. Tudo parece que o ponto central ali parece, não é? O ponto central é Jesus. É. O que é o ponto central? É Jesus. A Bíblia fala, João fala que no princípio era o verbo era Deus. Fala que ele era a palavra. Fala que ele era a palavra. Tipo assim, a Bíblia tem umas 3 formas de ler. Primeiro, a literal, exatamente da forma que aconteceu. Segundo, a figurada, tipo simbolismos e tudo mais. E o terceiro, Jesus, que é a principal forma de ler a Bíblia. Lê o Antigo Testamento, pensa em Jesus. No começo já vai começar falando sobre Jesus. Façamos homem a nossa imagem e semelhança, a gente vai ver que tem alguém com Deus. Aí tem a árvore da vida. Quem é a nossa árvore da vida? Jesus. Para cobrir o pecado do homem, Deus matou o quê? Sacrificou um. Foi necessário um sacrifício para cobrir o pecado do homem. Esse, todo momento a gente vai ver Jesus ali. Se a Todo gente momento. não focar em Jesus, não, vamos só que a pessoa não, só vamos focar em Deus, Jesus não. Tu tá rejeitando Deus, porque Deus que enviou Jesus. Isso. E não vai compreender a palavra. Não vai. Não vai compreender. Porque ele é a chave. Ele é a chave para se entender as escrituras. Ele é a chave. Caim, Abel. Qual foi o que foi morto? Abel. O que Abel fez para ser morto? Ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Jesus é o sacrifício que agradou a Deus. E ele morreu. Interessante, muitas coisas interessantes. Aí daí vai. É tudo, né? Tudo, praticamente. Tá falando de Jesus. Tudo. É muito interessante. Mas se a gente continuar, a gente vai ficar aqui o dia todo. Vamos comer sopa de ervilha. Vamos comer. Foi 2 horas, mas foi bom. Ele falou, tô falando. Cadê? Vamos orar, gente? Vamos orar. Mas agora, Tá bom. Ó. Tá gravando. Se não parou ali, porque eu já vi o celular tocar algumas vezes ali, parece que já descarregou. Acho que descarregou. Se não descarregou, dá um like aí, compartilha. então compartilha toda quarta-feira de novo pro canal. Não, o vídeo é quarta-feira. Eu não sei se eu vou postar hoje ainda não. Calma aí, mano. É que eu peguei de um bagulho que eu curti de rap de anime. Essa foi um vídeo novo pro canal. Cara. Cara, né? É como é que 7 é? minutos. Não, 7 minutos. Acho que sim, como é que fala. Foi muito bom, gostei. É esclarecedor. Vem aqui nessa live, ó. Vai. Dá um like. Aqui, ó. Tu olha pra mim. Tem coisas bem que eu compreendo quando eu tô Esse é aqui o Natal. na reunião com vocês. Esse é o Petro. Max? Juan? Tem coisas que eu compreendo quando eu tô na reunião com vocês. Porque conforme eu vou falando, parece que Deus vai dando as palavras. Entendeu? Isso se eu tiver sensível a Deus. Se eu não tiver sensível a Deus, eu vou falar coisa de mim mesmo, eu vou me enrolar. Por isso eu não me enrolei no que eu falei aqui. O vídeo rendeu e não me enrolei. Porque eu procuro estar sensível. Aí ele vai dando as coisas e eu vou compreendendo junto com vocês. Que missão, que como cada geração, época, cada um teve um profeta, né? E se Abel tivesse vivo, seria um deles. Depois veio Noé. Depois, Abraão, cada um. A trajetória de cada um ali foi como se, tipo assim, era uma versão como se fosse uma versão de Jesus aqui na Terra, para poder já encaminhar até chegar Exatamente. o filho legítimo do Espírito aqui na Terra, bem firme e forte. E o que aconteceu com grande parte dos profetas? Mataram. Com grande parte dos profetas mataram. Interessante demais. Esclarecedor demais. Grande parte dos profetas foram mortos. Até chegar no principal e mataram ele também. Mataram ele também. Lembra da parábola que... Qual era a parábola mesmo? Foi do homem que fez
fez uma plantação de uva e viajou e deixou os trabalhadores. Uhum. Aí enviou um Servos. Alguns servos. alguns servos. Aí os trabalhadores foi e matou. Ele viu os servos para poder colher um pouco, né? Aí eles foram e mataram. Ele mandou outro, mataram também. Ele mandou 3, né? Mandou, eu acho que 2 vezes alguns servos, se eu não me engano. Aí mataram. Aí falou, vou mandar meu filho, porque aí o filho eles não vão matar. Acho que é porque eles não conheciam os servos. Aí, quando Conhecia ele- sim. tipo assim, aí quando o filho chegou, eles mataram também. Agora vamos matar o herdeiro. Exatamente, que é o quê? O significado, né? Da Exatamente palavra o que a gente falou, né, bem? é os profetas que Deus mandava para passar a palavra para a gente e a população matava, nós matava. Aí depois ele mandou o filho, que é Jesus, e a gente fez a mesma coisa, matou também. Né? Você não coloca a gente, não. Não, a gente assim, Isso, o fraco, povo. Isso. o povo. Porque quando a gente fala, a gente é assim, como se a gente fosse igual A eles. gente matou, porque foi nossos pecados que matou Jesus. Tá legal, entendi. Eles já vieram, Não é povo. eles já vieram preparando o mundo para poder chegar no Foi nossos pecados que matou Jesus, não foi o de Deus, Então, nem Parábola perfeita, né, bem? Tá Lembra? lembrando os fariseus. Tipo, os fariseus tinham a importância de levar a palavra. E levava a palavra, porém, ele levava a verdadeira palavra. É como se ele estivesse matando Jesus, porque não está levando a palavra dele. Isso. Isso. E ele não compreendia ainda, poucos compreendiam. Alguns compreendiam, tá bem? Sim. Lembra de... Tem até a música de Simeão. Simeão era um que eu compreendia. Deus falou com Simeão, quando Jesus era criança, que Jesus ia ao templo e ele ia reconhecer Simeão. Simeão tinha a promessa, ele ia reconhecer Jesus. Simeão tinha a promessa de não morrer enquanto não visse a salvação. Aí ele viu? Ele viu a salvação. Quando ele viu Jesus, ele falou, agora pode me levar, pois os meus olhos viram a salvação. Aí tem aquela música. Como é que é a música mesmo? Meus olhos viram a salvação. Já viu essa música, Max? Já viu essa música, Graziele? Eu não sou mais meu. Ah, sim, eu escuto. Eu não sou mais meu. O nome da música é Simeão. Tá É, eu sei, vai ser meu longo de tela. Ele está falando da palavra. Daquele episódio. Sim, mas é nada. Não, ele tá perguntando se eu já escutei. A música. Sim. Isso, a música. Então, essa música fala disso. Então, tinha pessoas que compreendiam a palavra. Tinha pessoas que eram tementes a Deus. Maria e José, se eles não fossem tementes a Deus, eles não receberiam Jesus da forma que receberam. O anjo não chegaria a ele. Ela não seria nem escolhida. Né? Vamos orar, senão vai continuar. Para vocês verem como é que continua jorrando. Vamos orar, senão a conversa flui, né, bem? Pode conversar depois. Vamos orar. Muito obrigado, Pai. Foi muito bom, Senhor. Hoje, Senhor, posso dizer com propriedade que eu senti a Tua presença muito forte. O Senhor está sempre aqui, mas o nosso desejo é Te sentir, Pai. Nosso desejo é Te ver. Queremos mais de Ti, Senhor. Não porque merecemos, mas porque precisamos, Senhor. Carecidamente precisamos disso. Assim como o povo teve sede no deserto, nós temos sede do Teu Espírito. Mas não queremos ser, Senhor, rebeldes, não. Nos ajuda na nossa dificuldade, nos ensina, Pai, ser humildes, pacientes. Sempre reconhecer, Senhor, o nosso lugar, que nós não somos merecedores. Nos dê mais, Pai, do Seu Espírito cada dia, nos dê mais entendimento da Tua palavra cada dia, Pai. Queremos naquele grande dia ser encontrado com as vestes apropriadas, Pai, para poder se chegar à Sua presença, Pai, pois a Sua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Somos santos, Pai, não porque fizemos por merecer, mas pelo que Jesus fez por nós. Nisso cremos, Senhor. Aí está a nossa esperança, Pai. Aleluia. Te amamos, Pai. Te amamos. Estamos aprendendo a Te amar cada vez mais. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos ajuda a nos livrar deles. Em nome de Jesus. Amém. Olha que fingida! Ela tá esperando tu falar, ela quer falar bem. Ela fica aqui, ó. Ela olhou pra cara da Zé pra esperar você falar bem ela. Ela viu que o Zé falar bem ela. Amém. Olha, Eita. tudo bem. Oh, bicho! Cadê o bicho?